Mas vamos lá, Efésios então, capítulo 1, eu vou fazer a leitura do texto, vocês vão acompanhar, a minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Tem no aplicativo da Bíblia, que você tem aí no seu celular, você pode baixar para acompanhar quando estiver aqui na igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deixa eu ler novamente os dois últimos versículos, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, fala conosco agora, Senhor. Dá-me graça nesse momento, ó Deus, quando o Senhor me concede esse privilégio, ó Deus, de explicar a Tua palavra, de expor a Tua palavra, ó Deus, de ensinar a Tua palavra, ó Deus, que não seja de mim, mas do Senhor, ó Pai, que não seja a minha palavra, mas a Tua palavra, e que nós possamos ser desafiados, encorajados, que nós possamos ser edificados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele é lindo, ele é maravilhoso. Aliás, a carta aos Efésios é uma carta muito linda, maravilhosa, de uma riqueza assim tremenda. É uma carta que fala sobre a igreja. Ela é tanto doutrinária, teológica, como ela é também prática. Ela fala daquilo que nós precisamos entender, daquilo que nós precisamos conhecer, daquilo que nós precisamos crer, mas ela fala também daquilo que nós precisamos viver. Né? E isso é um conjunto perfeito. Por quê? Porque nós cristãos, que temos a Bíblia como a palavra de Deus, nós precisamos ter conhecimento teórico, que é o que a gente chama de doutrina, que é o que a gente chama de teologia, é o que a gente chama de ortodoxia, mas nós precisamos também, evidentemente, transformar tudo que a gente aprende num estilo de vida. Né? A Bíblia mesmo nos mostra qual é esse estilo de vida, e não adianta nada eu ter um conhecimento profundo da Bíblia se eu não vivo o que a Bíblia quer que eu viva, que é a palavra de Deus, que é o que Deus quer de mim. Então nós precisamos ter as duas coisas caminhando juntas. Né? Se eu não tenho conhecimento da Bíblia, eu posso falar coisas que a Bíblia não diz, eu posso ensinar coisas que são minhas, que são dos homens, que são de livros que nada tem a ver com a palavra de Deus. E nós, como povo de Deus, não que nós não podemos ler livros e bons livros, isso faz parte da nossa história, da nossa formação como um todo, nós podemos, nós devemos, mas o que nos molda e que vai fazer com que nós sejamos cada dia mais a imagem de Cristo, que é o homem perfeito,
que viveu neste mundo sem pecar, é a palavra de Deus. E por outro lado, a gente precisa ver as coisas que a palavra fala acontecendo na nossa vida. Tanto quanto ao meu estilo de vida, obediência, fidelidade a Deus, mas também nas coisas que ela declara para a minha vida, que ela revela, que eu posso experimentar. Esse texto, por exemplo, vai falar de que nós somos um povo abençoado nas regiões espirituais, e isso tem consequências para a nossa vida, para o nosso estilo de vida e para o que nós experimentamos em Deus. Então, a carta de Efésios, ela é maravilhosa, pena que eu não vou falar sobre ela toda hoje. Nós vamos falar apenas desse primeiro capítulo, parte desse primeiro capítulo, com ênfase nos últimos versículos. Mas, como sempre, às vezes eu falo assim, eu vou falar de 2 versículos, aí eu vou ler o capítulo inteiro, não consigo. Aí eu tenho que ir para o capítulo inteiro, porque é de uma riqueza tremenda. E olha que coisa linda, o apóstolo Paulo fala, na língua original, só para vocês entenderem, quando começa o versículo 3 e termina o versículo 14, aqui na nossa Bíblia tem ponto, não tem ponto final? Encerrando uma ideia, abrindo outra ideia. Na língua original, que é o grego koiné, não existe. Parece que Paulo foi assim, tomado ali pelo Espírito Santo, inspirado, de fato nós cremos na inspiração da Bíblia, e ele começa a escrever, e ele vai escrevendo, e ele não para, ele não respira, nada, não tem ponto, é uma sentença só, do versículo 3 até o versículo 14, falando da beleza de Deus, e ali ele fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele traz um ensinamento acerca da Trindade Santa nessa introdução à sua carta. Eu queria que você acompanhasse primeiro. Primeiro está falando sobre a obra de Deus. Olha, diz, bendito seja o Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Primeiro, Ele é bendito. Nós bendizemos o nome do Senhor. O apóstolo Paulo está nos ensinando que somente a Ele, toda honra, toda glória, todo poder, nós bendizemos, mas está dizendo que Ele, que é bendito, é fonte de bênção na nossa vida. E o texto está dizendo o quê? Que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então aqui nós temos uma grande verdade, que na pessoa de Jesus, Deus o Pai, Ele já nos abençoou. Nós não somos um povo que seremos abençoados, nós já fomos abençoados espiritualmente falando. A obra de Cristo é completa na nossa vida, e Deus nele nos abençoou nessas regiões espirituais. Nós não estamos falando da bênção do trabalho, nós não estamos falando da bênção de uma casa nova, nós não estamos falando da bênção de um casamento bem-sucedido, nós estamos falando dessa bênção nas regiões celestiais, que me leva a pensar que o crente, como alguém já falou no passado, ele vive com os pés nos chãos, mas a cabeça está no céu. Está no céu. E este céu não é um céu geográfico, não está falando de localização, está falando de um mundo espiritual, de uma esfera espiritual, e nós estamos já nessa esfera espiritual. O texto está dizendo que nós já fomos abençoados por Deus para viver nessa esfera espiritual, de modo que não há absolutamente nada que aconteça na nossa vida aqui, onde os nossos pés estão nos chãos, que não tenha acontecido primeiro nessa esfera espiritual onde nós fomos abençoados. Diz ainda o versículo 4, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Primeiro, ele nos abençoa, o texto está falando, ele já nos abençoou. Segundo, está falando que o que o Pai fez, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante, irmãos, grande é esse mistério, mas nós não podemos negar que nós estamos aqui hoje confessando, professando a nossa fé em Cristo Jesus, porque Ele, antes da fundação do mundo, nos escolheu. Ele nos escolheu. Nós não existíamos ainda, mas em Deus, sim,
Na mente de Deus, sim, grande é esse mistério, mas a gente precisa entender, porque isso nos conduz a uma vida de adoração, isso nos conduz a uma vida de louvor. Então, às vezes, a falta de convicção de que Ele nos escolheu e não nós o escolhemos, gera frieza na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, na nossa adoração, no nosso louvor. A nossa vida de oração, ela não flui, eu não cuido da minha vida devocional. Por quê? Porque eu perdi essa noção de que existe um Deus criador de todas as coisas, Ele é a origem de todas as coisas, e em algum lugar, antes da fundação do mundo, Ele já me conhecia, Ele me escolheu, eu fui escolhido por Deus. Isso é maravilhoso, a gente entender isso. Não, Senhor, fui eu que decidi, não, pastor, fui eu que decidi ir para a igreja. Mas ninguém caminha para a igreja, ninguém caminha para Cristo, ninguém vai ao altar do Senhor, ninguém é recebido por Deus se primeiro Deus não se manifestar pelo Espírito Santo e redimir essa mente que até então era cativa, era escrava. E aqui o texto está falando que Ele nos escolheu. Mas Ele nos escolheu para quê? Aqui está falando para sermos santos e irrepreensíveis. Então isso vem explicar, porque às vezes, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu tenho a certeza da minha salvação? Será que eu tenho convicção que se o Senhor me chamar agora, ou se a morte chegar, eu tenho a vida eterna? Um bom termômetro para isso é você analisar o seu desejo por santidade. Se você deseja uma vida de santidade, se você deseja ser uma pessoa irrepreensível diante de Deus, certamente você é salvo. Você é salvo. Agora, se você quer viver a vida de qualquer jeito, se você quer ser o dono do seu nariz, como diz o ditado popular, se você faz o que você quer, mesmo conhecendo a palavra e contrariando a palavra, você insiste em fazer o que quer, isso não demonstra o seu desejo por santidade. Então é preciso você baixar a sua cabeça e conversar com o Senhor seriamente. Por quê? Porque Ele nos chamou, nos abençoa, nos salva, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. E tudo isso, irmãos, presta atenção, essa sentença aqui no português vai terminar falando o quê? Por que que Ele nos abençoou? Por que que Ele nos escolheu e nos chamou? Vai terminar dizendo o seguinte, é para sermos santos e irrepreensíveis na nossa vida, pé no chão, né, cabeça no céu, mas olha o versículo 6, para louvor da glória de sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para a glória de quem? Dele. É dele. A nossa vida tem que acontecer em função dele, não de nós mesmos, não dos nossos filhos que tanto amamos, não das coisas que ele nos dá, porque ele nos presenteia com coisas maravilhosas cotidianamente, mas a nossa vida tem que girar em função dele, para ele, e que na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso cotidiano, ele seja glorificado, porque para isso ele nos criou, ele nos abençoou, ele nos chamou, ele nos escolheu, para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória. Quem você glorifica? Quem você tem exaltado? Quem você tem, ou o que você talvez esteja colocando no lugar que só pertence a Ele? E nós precisamos fazer essa pergunta cotidianamente. Nós precisamos avaliar a nossa vida todos os dias. Será que de fato o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso, glorifica a Deus? É para o louvor da glória de Deus? Irmãos, Ele é o centro de todas as coisas. É Ele é a razão. Então não podemos inverter valores e colocar naquele lugar que pertence a Deus outras coisas. E não podemos dar para outras coisas a glória e o louvor que cabem somente a Ele. Amém, irmãos? Tudo isso são coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida.
Nós precisamos ter essa convicção. Versículo 7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele vos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Agora o apóstolo Paulo meio que encerra a fala sobre o Deus Pai e começa a falar sobre o Deus Filho. Para de falar sobre o que Deus fez e passa, Deus Pai fez e passa a falar o que Deus Cristo, Jesus Cristo fez por nós. E aí tem algumas coisas que nós precisamos trazer à nossa memória. Primeira coisa, nele temos a redenção. Redenção pelo quê? Pelo seu? Está falando de quem então? Se está falando de sangue, se está falando de derramamento de sangue, está falando de cruz. Se está falando de cruz, está falando de Jesus. E a primeira coisa que Jesus fez, então, segundo o apóstolo Paulo nesse texto, ele nos redimiu. O sangue de Jesus nos redime. Há algumas ideias para a gente entender o que isso significa. Por exemplo, pôr em libertação um prisioneiro de guerra. Ele está preso, ele não tem mais a sua liberdade, ele foi dominado por alguém, mas o sangue de Jesus está dizendo que nós que fomos cativos, fomos presos nas mãos de Satanás e pelas consequências disso, que é o pecado, nós em Cristo Jesus, o sangue de Jesus, tira tudo isso de nós, tira isso da nossa vida e nos coloca em liberdade. Nos coloca em liberdade. Ou seja, não há absolutamente nada que nos aprisiona mais. Nós não somos servos de Satanás. Olha que bênção que é isso. Isso é a palavra de Jesus para nós, irmãos. Nós não vivemos sob o domínio de Satanás mais. Não é ele quem conduz a nossa vida. Ele não tem o direito de conduzir a nossa vida. Ele não tem o direito de tocar na nossa vida. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos redimiu. Nós temos um dono. Esse dono é o Cordeiro Santo de Deus, é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Por quê? Porque fomos comprados no sangue do Cordeiro. Então não permita que Satanás faça na sua vida o que ele não tem o direito mais de fazer. Rejeite, repreenda, porque você é livre. Então essa é a ideia da remissão, de sermos livres, e é Cristo Jesus que nos liberta. E diz que isso é segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Irmãos, presta atenção nisso. Por que a Bíblia enfatiza tanto a graça, fala da graça e coloca isso de forma abundante? Abundante. O apóstolo Paulo vai falar em outra ocasião, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que o nosso pecado. A graça é capaz de anular os nossos pecados. A graça, por causa da graça, os nossos pecados são perdoados. A Bíblia diz que Deus os lança nas profundezas do mar e já não se lembra mais deles. Que coisa maravilhosa. Eu sei que nós às vezes lutamos porque somos, quem sabe, mais sensíveis, frágeis a determinadas áreas. A nossa obra não está completa ainda. Deus continua trabalhando em nós, Deus continua nos fortalecendo, e nós erramos, nós pecamos. Mas preste atenção, todas as vezes que um filho de Deus, esse que foi abençoado nas regiões celestiais, escolhido, remido, com sinceridade, verdade, arrependimento, pede perdão pelos seus pecados. Ou por aquele pecado chato, incômodo, que perturba, que gera culpa, essa graça que é superabundante se manifesta. E ele é perdoado. Ele é perdoado. Que coisa maravilhosa. Só entende que isso é maravilhoso quem tem consciência de pecado. Quem acha que falar de pecado é coisa do passado, não vai entender isso. Mas quem acha que falar de pecado é coisa do passado, é porque não nasceu de novo. É porque não foi chamado.
é porque não foi escolhido, porque não foi abençoado nas regiões celestiais. Porque aquele que foi abençoado, chamado, valoriza o sacrifício de Jesus na cruz. Quem fala que o pecado não é coisa do passado, está desprezando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque a obra dele foi para nos perdoar os nossos pecados, foi para nos redimir dos nossos pecados, foi para cancelar tudo aquilo que era acusação contra nós mesmos e que nos impedia de termos uma vida, de vivermos a vida sendo redundante com o Senhor, para o Senhor, e sermos recipientes da sua bondade, das suas bênçãos. Amém, irmãos? Em Cristo, versículo 11, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, está aqui uma coisa que nós precisamos entender, não para discutir doutrina, mas para entender que não existe conselheiro para Deus. Deus, ele não precisa se aconselhar com absolutamente ninguém para decidir o que ele vai fazer ou o que ele quer fazer. Ele é autossuficiente nele mesmo. Nós precisamos de orientação, Deus não precisa de orientação. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Ele não tem necessidade de ser guiado porque ele é o próprio Espírito Santo. Então, o texto está falando exatamente dessa coisa, dessa soberania de Deus e como ele é livre para ele fazer o que ele quiser fazer. O que nos ajuda é que o que ele quer fazer, o que ele fez, o que ele faz, está revelado na sua palavra, de modo que nós não precisamos temer. Mas ele faz, ele age. E eu tenho um sentimento, ó Deus, eu tenho um sentimento, irmãos, de que Deus quer fazer muita coisa na vida da gente. E às vezes a gente segura, não que a gente tenha poder para impedir, mas a gente não percebe que há uma direção do Espírito. O Espírito está dando a direção, o Espírito está falando para onde a gente tem que ir, mas a gente está aí meio que perdido na nossa dislexia, perdido na nossa falta, dificuldade de concentrar nas coisas de Deus e no que Deus está falando. Deus tem coisas boas para a sua vida, para a minha vida. Se abra para isso, deseje isso. O que Ele faz, que sai da mente dEle, é bom. É bom. Então, nunca discuta o porquê, não fique discutindo com Deus, ou questionando Deus, por que algumas coisas estão acontecendo e que você não está feliz com isso. Mas creia. A Bíblia diz que a gente tem que dar graças em todas as coisas, e a gente dar graças em todas as coisas não significa que eu vou agradecer a Deus, por exemplo, porque alguém machucou um membro da minha família, por exemplo. Não é isso que está falando para a gente dar graça a Deus. A gente não dá graças a Deus por atos de imoralidade, de violência e de coisas que o homem faz em desobediência à palavra de Deus. Mas a gente agradece a Deus, porque a gente sabe que Deus está vendo, a gente sabe que Deus está agindo, a gente sabe que Deus é o único que pode transformar o mal em bem na nossa vida. A gente tem que caminhar assim, a gente tem que crer assim, né? Deus às vezes não nos livra de uma situação ou outra. O Deus que nos livra, às vezes não nos livra. O Deus que nos livra permite que coisas aconteçam na nossa vida. Por quê? Porque Ele é livre na sua vontade, Ele é livre na sua mente, Ele é livre no seu conselho. Agora, Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Não há absolutamente nada que aconteça na vida da gente que esteja longe do conhecimento de Deus. Isso tem que trazer paz para o meu coração, para o seu coração. Saber que o sangue que nos redimiu, que nos comprou, inaugurou uma nova fase na minha vida, na minha existência, e agora eu tenho um dono que cuida de mim, que se importa comigo, que me acompanha, que sabe o que está acontecendo, seja na dor, seja na alegria. O apóstolo Paulo, em outra feita, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o que, irmãos?
tudo. Tudo é tudo. Entenderam o que é que eu desenho? É o sofrimento, é a alegria, mas é o sofrimento também. É a fartura financeira, ou a fartura, a farta do cascaio. É porque há possibilidades. Nós não compatibilizamos, nós não cremos, nós não ensinamos a doutrina da prosperidade, ou a teologia da prosperidade, mas nós cremos na prosperidade. Nós não aceitamos e não pregamos a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade deturpou o conceito de prosperidade bíblica, divina. Vocês estão entendendo isso? Mas o nosso Deus é Deus de prosperidade. Mas o fato de Deus ser Deus de prosperidade não significa que todos serão prósperos. E é claro que aqui eu não estou falando da prosperidade naquele sentido, não, a prosperidade é a família, a prosperidade é o casamento, a prosperidade não é só dinheiro, aqui eu estou falando do dinheiro. Deus nos dá dinheiro. Gente, nós não somos teologia da prosperidade, mas como é que eu vou negar Malaquias, quando Deus fala, e provai-me nisto? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não vou abrir as janelas do céu. Nós cantamos aqui hoje, abra as janelas fechadas e derrame. Deus derrama bênçãos e bênçãos materiais. Mas quando eu estou em Cristo, quando eu fui chamado, quando eu fui abençoado nas regiões celestiais, o meu pé está aqui na terra, a minha cabeça está, a minha mente está nas coisas espirituais, quando falta alguma coisa, eu continuo glorificando a Deus, eu continuo louvando a Deus, porque a minha fidelidade a Deus não está condicionada àquilo que Ele me dá, mas àquilo que Ele é, e àquilo que Ele já fez por mim, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, amém? Então, há dias difíceis para todos. Keep going. Não pare jamais. Continue. Diga ao povo de Israel que marche. Continue marchando. Continue marchando. Eu tenho plena convicção, como diz o salmista, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. Glória a Deus. Não discuta com os conselhos de Deus. Quem primeiro deu a ele, né, diz a canção, baseado na palavra do apóstolo Paulo em Romanos, né? Porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Irmãos, e aí, depois de falar de Cristo, o apóstolo Paulo vai falar do Espírito Santo, que é o que nos cabe falar agora de forma rápida. Apesar da série ser o Espírito Santo, a gente vai falar de forma rápida do Espírito Santo. Porque o que vai acontecer? São duas coisas que o apóstolo Paulo fala e que a gente precisa entender. Eu não quero esquecer nada, por isso eu vou consultar aqui as minhas anotações. Olha só, versículo 13, diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Irmãos, aqui está o caminho da salvação. Lembra que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, né? Ele vai falar assim, ele vai terminar: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Mas para ouvir a palavra, precisa ter quem? Pregue a palavra. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Por isso ele vai honrar os pregadores que pregam a palavra. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Então, o texto aqui está falando exatamente isso. Primeiro, versículo 13. Primeiro, a gente ouve. Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Irmãos, não é a palavra de motivação, não é a palavra que fala só que Deus vai transformar a vida da gente em um mar de rosas. Não, está falando a palavra da verdade, a palavra da salvação. Essa não existe meio termo, existe apenas um evangelho. Ou você crê no evangelho de Cristo, como relatado por Mateus, Marcos, Lucas e João, ou você está fora. É um evangelho.
Não são todos os caminhos que levam a Deus. Há um único caminho que leva a Deus. É o caminho do Evangelho. É o caminho das boas novas. Esse caminho é chamado de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas depois que ouviram a palavra da fé, creram, porque é preciso crer no Senhor Jesus e será salvo. Todo aquele que crer será salvo, que não crer, condenado. O que o texto continua dizendo? Receberam o selo do Espírito Santo. Agora Paulo passa a falar sobre o Espírito Santo. Falou sobre o Pai, falou sobre Jesus e agora fala sobre o Espírito Santo. Ele vai falar de duas coisas apenas, dentre muitas outras coisas que podemos falar sobre o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que ele vai falar é que nós fomos selados com o Espírito Santo. No momento em que nós entendemos a mensagem do Evangelho, quando a ouvimos e falamos sim para Jesus, sim para o Evangelho, o texto está dizendo que nós recebemos um selo. Um selo. É uma autenticação. É uma declaração de que o que você ouviu e creu é verdade. É uma declaração, é uma garantia. O que o selo faz? Vamos pensar aqui no nosso contexto aqui. Quando você precisa notarizar um documento. O que o notário faz? Ele declara a fidedignidade daquele documento. Não é isso? Nós que estamos em Cristo Jesus, abençoados nas regiões celestiais, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Esse selo declara que a obra de Jesus é verdadeira. Esse texto certifica, nos separa, esse selo nos separa para entendermos que nós temos um dono, nós somos selados, e esse selo, ele é inviolável. Vou dar um exemplo para você. Você aplicou lá no Brasil para o seu green card, que é uma realidade, né? Isso pode acontecer. E espera lá no Brasil. Você tem o direito, tal, fez tudo direitinho. Quando você é aprovado, você é chamado no consulado. Aí você vai lá no consulado, eles te entregam um envelope fechado, lacrado, selado. Você pega o seu avião e vem para os Estados Unidos. Quando você chega aqui na imigração, você entrega o seu passaporte e você entrega aquele envelope lacrado. Você não pode abrir, nem por curiosidade. Se você abrir, ele perde a sua validade. Você vai ter problemas na hora que você chegar aqui. Então, o selo, ele protege, ele torna aquilo que está dentro inviolável, é intocável. Meus irmãos, o Espírito Santo faz isso conosco, ele nos guarda, o selo dele está lá, ninguém pode tocar em nós, a não ser pelo próprio Deus, porque esse selo está lá. Agora lembrem-se do que aconteceu quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E a última praga vai acontecer, e aí vem a Páscoa. E a Páscoa, um cordeiro perfeito, ele precisava ser sacrificado. E o sangue do cordeiro aspergido sobre os murais, os ombrais das portas das casas dos israelitas. Para quê? Para que quando o anjo devorador passasse para o cumprimento da 10ª praga, nenhuma vida do povo de Deus, ou daqueles que pertenciam a Deus, fosse tocada. Por quê? Porque tinha o selo do que? O sangue do cordeiro. Então, o Espírito Santo nos sela para mostrar para o mundo espiritual que o sangue de Jesus foi derramado sobre nós. E ninguém pode nos tocar. Irmãos, glória a Deus por isso. Você tem um dono, você tem um selo. Ninguém pode tocar. Você é inviolável. Então, meus irmãos, essa é a primeira fala sobre a questão do Espírito Santo. O selo, ele fala de um direito de posse.
um direito de posse. O selo fala também de segurança e proteção. Estamos seguros em Cristo por causa do selo do Espírito Santo. Estamos protegidos. O selo também fala de autenticidade, né? Como uma assinatura do dono que atesta a genuinidade do documento. E o apóstolo Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Em segundo lugar, irmãos, sobre o Espírito Santo, o texto está dizendo aqui que nele nós temos a garantia do Espírito Santo. Olha o versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que é isso? Eu mencionei agora há pouco que a obra que Deus começou a fazer em nós não terminou. Ele fez a obra da salvação, o plano de salvação, executou. Nós estamos num processo de santificação. Nós já vivemos a remissão, estamos num processo de santificação e aguardamos o momento da nossa glorificação. O momento da nossa glorificação. Como é que nós temos a certeza que nós vamos passar, ou que já começamos a passar, passamos pela primeira etapa e vamos passar por a segunda, ou estamos na segunda e vamos chegar até a terceira. A terceira é o ápice da obra. Os teólogos chamam do que já aconteceu, mas ainda não. Já aconteceu porque Cristo já morreu, nós já fomos chamados, nós já fomos abençoados, mas ainda não, porque nós ainda temos os pés neste mundo. Mas a Bíblia diz que a nossa pátria não é aqui, nós somos peregrinos, nós estamos caminhando. É por isso que o pastor insiste, tira os teus olhos das coisas do mundo e coloca seus olhos nas coisas do alto, porque isso é importante, é para onde nós estamos indo. Jesus subiu para nos preparar um lugar. Esse momento é o momento da nossa glorificação, onde nós receberemos corpos incorruptíveis, substituindo esse corpo corruptível que temos, onde não lidaremos mais com as mazelas oriundas do pecado, da maldade do homem. É tempo de vida plena na presença de Deus. Isso vai acontecer na glorificação. Pastor, como é que eu chego lá? É o Espírito, é Ele a nossa garantia. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Aliás, no que diz a respeito à nossa vida com Deus, presta atenção nisso, porque isso é para você louvar a Deus, isso é para você falar glória a Deus, isso é para falar obrigado, Senhor, aumenta a minha fé, aquece o meu coração. É tudo vem dEle, nada nós fazemos, é tudo presente, é tudo graça, e a obra que Ele começou, diz o apóstolo Paulo, Ele há de completá-la até o dia final. Glória a Deus por isso ou não? Você está entendendo? Eu quero que você entenda que se dependesse de você, você estava perdido. Eu quero que você entenda que se depender de você, o único lugar que você vai conseguir chegar depois da morte é no inferno. É no inferno. Mas eu estou dizendo para vocês, eu quero que vocês entendam, que o que precisava ser feito, já foi feito. O que precisa continuar sendo feito, está sendo feito. E o que será necessário fazer, será feito até o dia final, porque é Ele quem faz isso em nós. Glória a Deus, vem para cima, ministério de louvor, amém, amém, glória a Deus. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Irmãos, vamos viver como filhos de Deus, vamos viver cheios de esperança, vamos viver jubilosos, sabe? Vamos entender que nós somos sim vencedores, vitoriosos. O diabo já foi derrotado, ele sabe disso. Ele quer atazanar a nossa vida, porque ele sabe que ele já perdeu a guerra. Ele já perdeu a guerra. Então vamos viver assim, vamos viver na presença de Deus, vamos usufruir dessas bênçãos que o Senhor derramou em nós nas regiões espirituais. Significa que você tem acesso a Deus, você fala com Ele, Ele te ouve. Deus se manifestou a Moisés para o povo: olha, eu sou o Deus que ouvi o seu clamor, eu vi a sua aflição e eu agi, eu estou agindo. Sabe, você é esse cidadão que é ouvido por Deus, que é abençoado por Deus.
Você é aquele cidadão que sabe que vive diante de leis humanas que você precisa cumprir, que você precisa obedecer, mas que quem dá a última palavra sobre a tua vida é Deus e não essas leis. Você está preparado para morrer por Jesus se for preciso? Você está preparado para morrer por Jesus se for preciso? Quantos de nós não estamos preparados? Quantos de nós, como diz a canção, nas torturas, toda carne se trai? Que não seja assim a nossa carne, filhos de Deus, que mesmo em meio às torturas, a gente continue firme dizendo: vocês podem matar o meu corpo, vocês podem me tirar desse mundo, vocês podem acabar comigo, vocês podem me entregar para ser comido pelas feras bestas do campo, vocês podem me colocar numa fogueira, você pode me colocar num campo com os gladiadores, o que for, mas a minha alma, o meu coração representando o meu espírito, as minhas emoções, isso vocês jamais podem tocar, porque eu tenho o selo do Espírito Santo, e Ele é o penhor, Ele é a minha garantia. Por isso, irmãos, eu vivo para Deus, eu vivo para a igreja desse Deus, eu creio nisso, e eu quero convidar você a confessar isso em nome de Jesus, e a viver assim. Volte a se apaixonar pelas coisas de Deus. Não permita que esse fogo se apague. O fogo, se a gente não cuidar, ele apaga. Se você não colocar lenha, todos os dias chega um momento que vai virar brasa, e chega um momento que a brasa apaga. Cuide disso. Todos os dias no altar do Senhor. Todos os dias no altar do Senhor. Falei isso domingo passado, ou qualquer dia desse aí. Não saia de casa sem orar, abençoar a tua família e pedir a proteção de Deus. E declarar: Senhor, eu sou teu filho, tua palavra diz e eu creio. Vem comigo. Seja comigo. Abre as portas que o Senhor tem para mim, para que eu possa entrar, e fecha aquelas que não são portas que vão acabar, vão destruir. Não saia da sua casa sem orar. Experimente a presença do Espírito Santo. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas eu não tenho sentido isso. Não tem problema não. Crê e ore. Lembre-se que os discípulos, diante da promessa de Deus, voltaram para Jerusalém, e a ordem de Jesus era ficar ali até que se cumprisse. E eles esperaram até que se cumpriu, fazendo o quê? Orando ao Senhor, perseverando na oração. Essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado. Fique de pé, em nome de Jesus.